Jamal Hill foi campeão dos meio-pesados do UFC, é um dos melhores lutadores da categoria na atualidade, mas um lutador do Bellator, olha, questionou e fez duras críticas ao Jamal Hill. Lá para o MMA Fighting, olha só, Hill falou alguma coisa sobre o que você pensa de mim, você nunca será isso ou aquilo. Cara, eu não penso em você, nem disse o seu nome. Essa é a razão pela qual ele me mandou uma mensagem privada. Eu dei uma entrevista e não o mencionei como um dos melhores meio-pesados. Aí ele deu piti. Ele ficou ofendido porque eu não o mencionei. Ele nem passa na minha cabeça, nem pelo meu radar. Parabéns, você venceu o Glover Teixeira pelo cinturão, que eu dominei com 1,5 de antecedência. Você saiu cortado e levou golpes. É disso que você está se gabando? Diga o que quiser, mas vencemos as mesmas pessoas. Você nocauteou Johnny Walker, eu nocauteei Johnny Walker. Só porque você teve o cinturão não significa nada. A divisão dos meio-pesados do UFC não é mais o que costumava ser. Hill conquistou o cinturão quando Alexander Rakic, Magomed Ankalaev e Jan Blachowicz se machucaram. Acho que esses três caras são melhores do que ele, mas eles estavam fora no momento em que Jamal Hill recebeu a ligação do UFC. Ele não bateu em ninguém. Eu disse isso e ele ficou bravo. Calma aí, porque, vamos lá, o Jamal Hill é sim um grande lutador e ele venceu alguns lutadores importantes sim, principalmente brasileiros. Além do Johnny Walker, ele passou pelo Glover Teixeira, foi campeão em cima do veterano em pleno Brasil, e também passou pelo Thiago Marreta. Então, não é que o Jamal Hill não venceu ninguém até agora, pelo contrário. Mas, de fato, ele foi campeão, mesmo assim, daria para ter um cartel mais pomposo. Fato, mas ele é um lutador de alto nível. Agora, o que o Corey Anderson fala, e eu não acho tão errado assim, é que ele pode não ser o melhor lutador dos meio-pesados da atualidade. E aí, o Corey Anderson, que é um top dessa categoria desde sempre, mencionou o Alexander Rakic, que eu e o Léo sempre falamos dele, o próprio Magomed Ankalaev, que é uma pedreira para qualquer um, todo mundo sabe disso, e o Jan Blachowicz. O Jan Blachowicz, nesse caso aqui, eu acho que ele já está começando a ficar para trás. Então eu tiraria ele, daria um favoritismo para o Jamal Hill. Mas, contra o Alexander Rakic, voltando de lesão e com ritmo de luta, e o Magomed Ankalaev, esse cara imparável no UFC, aí o negócio realmente tenderia a ficar difícil para o Jamal Hill. Então, essa declaração do Corey Anderson foi uma provocação, apesar do Corey Anderson falar que ele nem liga pra ele, mas aqui ele ataca como se o cara fosse sim o seu rival, e aí ele fala, você teve o cinturão, mas isso não importa. Pô, é claro que importa. Que isso? Como que isso não entraria em discussão aqui numa rivalidade entre lutadores? Sempre que um lutador treta com o outro e tem o cinturão e o outro não, ele vai jogar isso na cara do seu rival. Então o Corey Anderson se perdeu aqui. De fato, o Jamal Hill pode sim ter dificuldade contra esses lutadores, mas também venceu grandes nomes do MMA. Então não dá para o Corey Anderson vir aqui e falar que o Jamal Hill não é esse lutador todo, que ele é fraco, não venceu ninguém. Pelo contrário, o cara, para ser campeão dos meio-pesados do UFC, ele tem que ser ótimo. E ele fez por merecer, sim. Se os lutadores que ele mencionou não estavam disponíveis porque se machucaram, azar dessa galera. O Jamal Hill fez a parte dele e conseguiu ali conquistar o cinturão de uma forma muito com mérito. O pessoal pode não estar lembrando do Corey Anderson, mas quando ele lutava no UFC, ele integrou por muito tempo a elite dessa categoria e no top 5. Ele nunca disputou o cinturão, mas era um lutador muito complicado de você enfrentar. Foi para o Bellator e tem sucesso. Ele agora vai disputar o cinturão vago dos meio-pesados do Bellator, deve ser campeão porque o Vadim Nemkov vagou o cinturão, e então o Corey Anderson, mesmo fora do UFC, ele segue sendo encardido. E com certeza, no UFC, eu acho que ele poderia fazer bonito, coisa que ele já vinha fazendo. Eu não sei se ele conseguiria vencer o Jamal Hill, mas que ele seria um top, seria. Vocês acham, assim como o Corey Anderson, que o Jamal Hill é fraco e não é esse lutador todo que pintam? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.